Fala, moçada, tamo aí de novo. Ó, galera, setor B continuando, tá? Bom, se você assistiu a aula anterior, a aula 26, você já sabe como eu vou estar introduzindo essa aula, que eu vou dar continuidade, beleza? E se você não assistiu a aula 26, vai lá, assiste ela primeiro, depois você volta aqui, fechou? Então vamos lá. Na última aula, a gente tinha visto que quando você tem um corpo em contato térmico com outro corpo e eles estão a temperaturas diferentes, ocorre espontaneamente um fluxo de energia. A gente dá o nome para essa quantidade de energia de calor. Lembra da definição que a gente viu lá atrás? Calor é a quantidade de energia trocada entre corpos devido à diferença de temperatura entre eles. Então eu tenho dois corpos, a temperatura desses corpos é diferente. No exemplo que eu estou dando aqui, o corpo A está mais aquecido, a temperatura do A é maior que a temperatura do B. Então vai haver um fluxo de calor, ou seja, uma quantidade de calor, que a gente representa pela letra Q, vai sair do A e vai entrar no B. Vamos falar que esses dois caras estão formando um sistema isolado? Isso diz com que todo o calor que o A doou, o B recebeu. É como se eu desse R$10 para você. Se eu der R$10 para você, eu perdi 10 e você ganhou exatamente os 10. Se ninguém mais estiver trocando dinheiro conosco, eu só perdi 10, você só ganhou 10, não ganhou 15 e assim por diante. Ficou tranquilo? A gente vai retomar esse conceito futuramente, tá bom? Mas vamos lá. Bom, então, na aula 26, a gente tinha chegado à conclusão que quando o calor trocado é chamado de calor sensível, é porque a quantidade de calor trocado provoca variação na temperatura dos corpos. O corpo que perdeu o calor é resfriado, ele baixa a temperatura, e o corpo que recebeu o calor tem sua temperatura aumentada, ele é esquentado, tá bom? Muito bem, então um sofre resfriamento, o outro sofre aquecimento. Ah, o aquecimento de um vai ser igual ao resfriamento do outro, tipo, se o A reduzir a temperatura de 10 graus Celsius, o B vai aumentar a temperatura de 10 graus Celsius? Não, isso seria uma baita de uma coincidência, tá? Não tem nada a ver. Na verdade, o que vai determinar é justamente essa equação. A capacidade térmica dos corpos, que é dada por essa letra C, se elas forem diferentes, os corpos sofrerão variações de temperatura diferentes. Agora, se coincidentemente esses corpos tiverem a mesma capacidade térmica, inclusive eles recebem um nome interessante, eles são ditos equivalentes térmicos. O que é um corpo equivalente térmico a outro corpo? São corpos cuja capacidade térmica tem exatamente o mesmo valor, mesmo que seja, sei lá, uma porção de água e um bloco de cobre. Pode acontecer pelas massas deles serem diferentes e eles acabarem tendo exatamente a mesma capacidade térmica. Então eles vão, num sistema térmico, trocar calor da mesmíssima forma, beleza? E vão se comportar, né, vão aquecer ou resfriar da mesmíssima forma também, tá bom? Mas isso é uma coincidência. Lembre que o nome desses caras seriam daí de equivalentes térmicos. Mas continuando, a gente viu que a quantidade de calor é diretamente proporcional à variação de temperatura que o corpo sofre. E que esse Czão aqui, a capacidade térmica, que é uma característica do corpo, do objeto, vai depender, portanto, das características térmicas do objeto. Até aí a gente tinha dito. A pergunta é, quais são essas características térmicas? Ou seja, o que um corpo pode ter que está relacionado com o quanto que ele vai variar a temperatura frente ao calor que ele trocou? Bom, você pode imaginar que a massa é uma dessas grandezas. Imagine assim, ó, faça um exercício mental aí. Eu coloco no micro-ondas um copo d'água com, sei lá, 200 ml. Eu quero fazer chá. Então eu peguei essa água da torneira que está a 20 graus Celsius e quero aquecer essa água até 90 graus Celsius. Quero provocar uma certa variação de temperatura nela aí, beleza? Eu vou programar o micro-ondas para 1 minuto e daí a temperatura vai aumentar de 20 para 90. Legal. Se eu tiver com um amigo em casa e eu quiser fazer chá para ele também, eu vou lá e coloco 2 copos no micro-ondas, ou seja, totalizando 400 gramas de água, 400 ml aí. Se eu programar o micro-ondas de 1 minuto também, vai dar certo? Eu vou conseguir fazer a temperatura atingir esse valor? Não vai, porque agora eu tenho uma massa maior recebendo a mesma quantidade de calor. Essa energia vai ser dividida entre eles e não vai acabar sofrendo a mesma variação de temperatura para os dois então, beleza?
Então você sabe que quanto maior a massa, maior vai ser a capacidade térmica do corpo, ou seja, mais difícil vai ser aquecer esse corpo. Você lembra o que a capacidade térmica mostra para a gente? A capacidade térmica de um corpo mostra quanta energia esse corpo deve trocar para que a sua temperatura sofra uma variação de 1 grau Celsius, falando aí no sistema usual de unidades, né? Então eu tinha dado um exemplo para vocês na aula 26 de uma capacidade térmica de 40 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Cada 40 calorias que eu forneço para esse corpo, 1 grau Celsius a temperatura sobe, beleza? Então, se eu tenho, em vez de 200 ml d'água, 400 ml d'água, eu vou ter que fornecer mais energia para que essa temperatura suba. Legal. Outra coisa também é se você comparar substâncias diferentes. Eu quero aquecer 1 litro d'água e eu quero aquecer 1 quilograma de cobre. Quem que você acha que aquece mais fácil? Quem que você acha que com menos energia já esquenta bastante? O cobre. Vocês sabem que os metais são fáceis de aquecer e de resfriar também, né? Então, o que dessa equação mostra isso? Esse Czinho aqui, ó. Por sinal, moçada, sempre perguntam para mim na aula, ô Breda, por que você faz esse cortinho nessa letra C? Para diferenciar o C maiúsculo do C minúsculo, tá bom? Só para isso. Então, esse Czão que eu faço um corte é o meu C maiúsculo, tá? E esse Czinho aqui sem corte nenhum é o C minúsculo. Esse C minúsculo vai ser uma constante característica da substância da qual o corpo é feito. E ele vai indicar, moçada, quanta energia cada grama dessa substância tem que trocar para que a sua temperatura sofra uma variação de 1 grau Celsius. Ô Breda, mas isso não é a mesma coisa que a capacidade térmica? Não, não é. Vamos lá de novo, ó. A capacidade térmica mostra quanta energia o corpo deve trocar para que a temperatura do corpo todo sofra uma variação de 1 grau Celsius. O calor específico da substância da qual o corpo é feito mostra quanta energia cada 1 grama dessa substância deve trocar para que a sua temperatura sofra uma variação de 1 grau Celsius. Olha aqui o exemplo que eu dei, ó, o calor específico da água, ó, do H2O, vale 1 caloria por grama por grau Celsius. O que significa isso? Quando eu tenho 1 grama d'água, 1 ml, 1 centímetro cúbico, 1 grama de água, e eu forneço para esse 1 grama de água 1 caloria, a temperatura desse 1 grama aumenta 1 grau Celsius. Sacaram? Se quiser um outro exemplo, vamos pegar o cobre. O calor específico do cobre é 0,093. Vamos arredondar para 0,09, tá? Então 0,09, olha o quanto menor que o da água ele é. O que significa isso? Se eu pegar 1 grama de cobre e quiser aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer apenas 0,09 calorias e não 1 caloria, como acontece para a água. Sacaram? Então é essa a ideia do calor específico da substância. Tranquilo? Bom, agora lindos, ó, se vocês relacionarem essa equação com essa equação aqui, ó, vocês estão vendo facilmente que se você pegar esse MC, ó, MC é quem? É o Czão. Então, no lugar do Czão, eu posso substituir MCzinho e daí, finalmente, eu vou ter essa equação na forma completa. Q igual MC, ó, lembre que MC é a capacidade térmica, olha aqui, ó, Czão, delta θ. Então, Q igual MC, delta θ. A quantidade de calor que um corpo está trocando depende da massa desse corpo, do calor específico da substância da qual esse corpo é feito e de quanto que a temperatura desse corpo vai estar variando devido à troca dessa quantidade de calor. Sacaram? O nome dessa expressão aqui é a equação fundamental da calorimetria. Então, galera, vamos lá. Você só vai falar de capacidade térmica se o exercício estiver dando a capacidade térmica para você ou perguntando. Do contrário, você vai resolver os seus problemas de calor sensível, aquele problema onde o corpo recebeu ou perdeu calor e a temperatura variou, usando essa expressão aqui, Q igual MC delta θ, equação fundamental da calorimetria. Tranquilo esse assunto, né? Então, dá uma revisadinha. Se você não entendeu alguma parte da aula, volta lá, vê de novo. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, que a gente responde para você o mais rápido possível, tá bom? Beleza, moçada? Valeu, até a próxima.